Olá, você que está mais uma vez aí me escutando. Hoje vamos falar de um tema muito interessante: a gratidão. Talvez você possa falar assim: mas isso é muito tranquilo de entender, né? A gente tem que ser grato. Quem não é grato está desagradando a Deus. Mas será que a coisa é tão rasa desse jeito? Bem, interagindo com esse tema principal da gratidão, estará a ingratidão, o arrependimento e a compreensão acerca da economia de Deus. Vamos lá então. Talvez você já tenha visto dentro e fora da igreja, se você é um cristão, muita gente demonstrar gratidão. E o contrário também. Vamos falar primeiro dos que demonstram gratidão. Talvez aquela pessoa simples, fora da igreja, que tem um emprego simples, ganha pouco, mas consegue enxergar o número de problemas, de crises no mundo, se percebe privilegiada em comparação a outras pessoas, porque além dessa questão financeira dela, que é limitada, mas que é estável, vamos simular aqui uma pessoa que tem uma situação estável de vida financeira, ela também pode ter saúde, gozar de boa saúde ali naquele momento, enquanto ela consegue perceber que há pessoas em hospitais, em vários lugares do mundo, que não têm essa mesma situação de saúde física. E aí essa pessoa consegue dizer: a gente tem que ser grato a Deus, eu sou grato a Deus. Mas será que essa pessoa terá a mesma capacidade de dizer isso se ela for submetida a uma condição em que ela não terá nem esse pouco financeiro que ela tem? E talvez até não venha a gozar de uma saúde privilegiada. Será que essa pessoa, estamos falando de uma pessoa fora aí dos limites da Igreja de Cristo, né? Será que essa pessoa vai manter essa mesma condição de gratidão? Bem, não estou julgando ninguém. Pode ser que sim. Pode ser que essa pessoa tenha atingido o que a gente vai entender aqui como um grau de maturidade da gratidão elevado. E a gente vai entender por que isso acontece. E aí ela tem condições de dizer isso. Mas eu acredito que você há de concordar comigo que não é isso que acontece na maioria das vezes. Quando, como a gente diz aqui no Brasil, quando a porca torce o rabo, muitas vezes a pessoa esquece dessa gratidão. Não necessariamente vai blasfemar, reclamar de Deus, mas pode ser que ela entre num estado de muita lamentação, muita desesperança, muita tristeza, né? Não que uma pessoa que tenha gratidão madura, como a gente vai ver, não possa passar por momentos de tristeza. Mas aqui eu estou mencionando uma tristeza acentuada, permanente, né? E isso que eu descrevi agora pode muito bem acontecer com uma pessoa que se diz membro do corpo de Cristo, cristã. Entendendo ou não o que é ser membro do corpo de Cristo, né? Que é algo que eu acabei de dizer aqui. Então, a gente pode ver uma outra situação também. Eu estou mencionando situações que podem ajudar a gente a compreender, a mergulhar melhor nesse tema e a compreender por que ele é mais importante e amplo do que a gente imagina. A gratidão, às vezes, para algumas pessoas, dentro da igreja, vamos falar dentro da igreja dessa vez, pode ser uma questão muito de boa educação espiritual, né? No sentido de que ela agradece pelas coisas boas. Olha, fulano, Deus te deu uma casa, seja grato, né? Ou então
ela pode ser um silêncio emocional, né? A pessoa está sofrendo, passando uma situação difícil. E aí o pastor ou o líder chega e fala assim: não reclama, agradeça. E aí isso causa uma culpa, né? A pessoa fala assim: poxa, eu não posso reclamar. Isso mascara o que realmente está no coração dessa pessoa. Se essa pessoa não atingiu o que a gente novamente lembra, vamos falar, o que novamente lembro, eu vou falar, perdão, que é a gratidão madura, né? E aí, essa pessoa pode ser que por culpa também, mas talvez por medo, ela vai agradecer, ela fala: melhor eu agradecer, porque se não agradecer, pode acontecer algo ruim, ou pode ser que Deus se zangue comigo, fique irado comigo, eu perca a salvação. É um tema aí que a gente já trabalhou na playlist God's Doctrine, que está em inglês, mas que você pode assistir em português ativando a tradução automática em português do YouTube, tá? Muito bem. Então essa pessoa, por medo, ela vai falar: é melhor eu agradecer. Ô Senhor, eu te agradeço. Tá caindo o mundo aqui, mas eu te agradeço. E isso não é fruto de um coração realmente grato. Isso é medo ou culpa, né? Mas Eric, saindo desse ambiente de pressão moral, né? Você falou aí da gratidão madura. O que é isso? Pois é, a gratidão madura, ela é fruto de uma esperança ativa, que por sua vez é resultado de uma compreensão da cristocentridade. Isso, Cristo como centro na história da criação. Eric, explica melhor essa história aí. Vamos ler comigo. Você pode abrir a tua Bíblia aí. Vamos ler o que o apóstolo Paulo falou em Romanos 8. Vamos ler aí do versículo 18, ok? Ao versículo 25. Tá bom? Vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, preste atenção aqui, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Aqui Paulo está falando da igreja, nós mesmos, igreja de Cristo, os membros do corpo de Cristo, também gememos em nós mesmos. Não são só os homens e mulheres fora ali do seio da igreja, não membros do corpo de Cristo, que sofrem isso aqui que ele está falando, né? Os próprios membros do corpo de Cristo sofrem também, né? E aqui a gente tem que entender isso, mas calma, me dê tempo. Não seja ansioso, não seja imediatista. Bem com calma, se liberte desse imediatismo da sociedade moderna. Tenha calma, não queira videozinho de 2 minutos, 5 minutos. Tenha calma, use bem seu tempo. Aproveite
Deguste o que o Senhor vai colocando. Deixa isso, assim como um gado fica lá ruminando aquela grama, deixa isso ruminar dentro de você, tá bom? Vamos ler de novo. Porque sabemos, versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, como eu disse à igreja, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. O que é essa adoção, Paulo? E aí ele diz, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Bem, Eric, explica aí pra gente esse negócio. Bom, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui das dores de parto. Primeira coisa que eu tenho para dizer aqui, pessoal, é que dor de parto não é dor de morte. Por que o mundo está nessa situação? E por que todo mundo está sofrendo essa situação que se vê diante dos nossos olhos aí na criação? Por que toda a criação está gemendo desse jeito? Ora, porque Deus, quando criou, Ele optou por dar aos seres morais, aos seres dotados de consciência de si mesmos, que incluem o homem, mas não são só o homem, são anjos, demônios, todos os seres espirituais. Deus lhes concedeu liberdade. Liberdade. E a liberdade, ela inclui riscos. E os riscos, se não bem abordados, podem implicar em erros espirituais, nesse caso, diante de Deus. Esses erros espirituais diante de Deus, que a Bíblia vai chamar de hamartia, que é o erro desses seres ao não atingirem um alvo, o propósito da sua existência. Esses erros, nesse sentido que eu disse, eles são o pecado, e o pecado promove consequências. Agora, a coisa não para por aí. Então Deus largou todo mundo e falou assim, olha, primeiro que a religião muitas vezes ela vai dizer assim, bem, isso aí que está acontecendo é culpa de vocês, é Deus pesando a mão. Desse jeito, né? É o juízo de Deus. Claro, não estou falando que Deus não julga, por favor, não me interprete mal. Acontece que se pinta um Deus que julga ativamente e que não tem nenhum outro objetivo e nem nenhuma outra preocupação senão ter criado um sistema de coisas que deveria ser plenamente respeitado desde o início, sob a pena, já sabendo que a criação erraria, já tendo antecipado o erro da criação e já tendo também antecipado a sua mão pesada, meramente punindo. Ou seja, seria um Deus que estaria meramente comprometido com o puro e simples juízo, como o homem o entende, que é o pesar da mão de Deus sobre a criação. Acontece que nada está mais distante do caráter de Deus revelado, como já falamos em vídeos anteriores, na face de Cristo, como lemos ali em João capítulo 1, versículo 17 e 18, quando lemos que a graça e a verdade vieram por Cristo. Nada então está mais distante do que o verdadeiro coração, o verdadeiro caráter de Deus do que isso. E por isso mesmo é que Deus agora, interessado na reconciliação, na redenção da sua criação,
ele agora, nesse cenário, atuará pacientemente, permitindo a ação de todas essas coisas ruins que são consequências do pecado dos seres morais, dotados de consciência acerca de si mesmos, assim. Porque, claro, não foi vaca nem bode que pecaram, ok? Seres dotados de consciência, seres morais, né? E Deus, então, usa o apóstolo Paulo para falar essa belíssima expressão que nós, a criação, está nesse contexto, passando pelo que ele chama de dores de parto. E como eu disse, dor de parto não é dor de morte, né? A dor de morte aponta para o fim. Acabou. Esvaziamento, sem destino. Agora, a dor de parto, ela aponta para um começo. É um processo duro. A mulher, quando está ali dando à luz, ela sofre. Dói. Eu nunca senti, nem vou sentir por razões óbvias a dor do parto. Mas eu já senti a dor de cólica renal. E até onde eu pude me informar, a dor de cólica renal é talvez um pouquinho próxima da dor de parto. É muito ruim. Então a mulher geme de dor, dói. Mas ela passa por aquilo direcionada para o nascimento, sabendo que aquilo vai acabar e que o resultado daquilo é algo maior, uma vida que vai entrar no mundo. Então, a gente tem aqui alguns princípios. Existe vida dentro da dor, algo está sendo gerado, né? Existe processo, fases, intensificação. A mulher ali tem um momento que ela entra ali nas contrações. Tem um momento que para um pouco. Fases, intensificação, espera, perseverança. A mulher persevera ali até o final. E o destino aponta para o nascimento, né? E aí, a gente tem que compreender que essas dores, como é que elas atuam na prática, né? No caso da igreja, elas são o quê? As dores humanas, as perdas, uma pessoa da sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão que se vai antes de você, os seus limites, as suas frustrações, o seu cansaço, o seu medo. E claro, não pode ser um medo desmedido, incontrolável, fora ali do propósito de Deus, porque aí já é algo patológico, clínico, psicológico, que tem que ser tratado, né? É uma dor que também é moral, né? Ela vê o estrago ali do pecado nas pessoas, nas relações, nas estruturas. Isso dói. Quanto mais você amadurece, mais você se torna sensível a isso. E mais isso dói. A dor espiritual. A fome de ver esse reino completo. Você que tem a plenitude da revelação de Deus em Cristo. Até o seu momento você quer ver as pessoas recebendo isso, deixando o engano, dentro e fora da igreja. Um gemido de esperança, né? E aí nós temos as outras pessoas, né? As outras pessoas vão sofrer também. Todas essas coisas que eu falei, elas, não todas, né? Perdão, deixa eu corrigir aqui o que eu falei. As outras pessoas vão sofrer as dores humanas. Numa outra intensidade, elas vão sofrer a dor moral também. Vão ver o estrago do pecado na vida das pessoas. Quando eu estou falando outras pessoas, pessoal, estou falando aqui de pessoas que não são membros do corpo de Cristo, tá? Só para reforçar e enfatizar. Tá? Agora, elas não têm essa dor espiritual, não esclarecida como o cristão esclarecido tem. Mas, até certo ponto, elas podem ter, porque algo que elas já compreenderam espiritualmente em Cristo, elas gostariam que outros compreendessem, né?
E aqui eu não estou sendo exclusivista, como o Cristo é só o Jesus dos crentes, dos evangélicos. Não, aqui eu estou falando do Cristo de Deus. Talvez essa pessoa já... talvez não, aqui eu estou falando exclusivamente daquilo que Cristo é, que é o amor, que é o perdão. Talvez essa pessoa fora dos muros da igreja, ela já compreendeu muita coisa do amor, do perdão, coisas que o evangelho vai falar aos 4 cantos da terra, e ela já compreendeu, e ela gostaria de ver as pessoas desfrutando disso. Então, eu até deixa eu falar o que eu quis dizer mesmo, que eu pensei uma coisa e falei outra. Eu até corrijo o que eu disse. Não é que elas não têm essa dor espiritual, elas têm, mas em diferentes medidas e diferentes intensidades e compreensões, tá? Agora, o crente, então, ele pode se perguntar, então, mas por que Deus não tira a gente do mundo? É legítima essa pergunta, né? Só que Deus, ele está nesse contexto, nesse cenário do mundo em dor, uma dor que é necessária e obrigatória para que esse filho, consequência desse parto, nasça, que é o quê? É a plena reconciliação dos seres que quiserem a Deus, com Deus. Isso só vai se dar por meio desse cenário. Não é algo teórico. Não acontece meramente no plano teórico, no plano da mera explicação. Isso acontece por meio do drama humano. É algo orgânico, e Deus não fica afastado lá em cima, não, Deus entra nessa dor. Não só pela encarnação do Verbo ali em Jesus Cristo de Nazaré, que sofreu tudo que o ser humano sofre, não é só isso, mas Deus acompanha de perto o cristão e o não cristão, sim, de formas peculiares, mas a ambos, nesse drama da existência, nesse cenário, até que o filho nasça. E para isso, Deus, de forma providencial, permite que os filhos do reino, que os membros do corpo de Cristo, a igreja, corpo do cabeça que é Cristo, esteja no mundo por 2 motivos: para aperfeiçoamento e para testemunho. Sim, eles vão ser aperfeiçoados para também serem redimidos e salvos, como a própria extensão do Cristo aqui na terra, na forma humana. Cristo multiplicado na terra. E eles vão ser testemunho. Por quê? Porque economicamente, até o momento, talvez com raras exceções, os outros homens não membros do corpo de Cristo não dispõem do mesmo nível de compreensão. E esses verdadeiros cristãos vencedores dispõem. E aí, eles vão ser o quê? Nesse campo da reconciliação, eles serão sal, luz, embaixada do futuro. Eles vão frear a corrupção, vão preservar o que ainda pode ser curado. E eles vão, como luz, romper o monopólio das trevas, sem se tornarem trevas. E vão anunciar os valores do reino, não por mera e exclusiva pregação verbal, mas por manifestação da obra de Cristo na sua consciência com relação ao mundo. É assim que o amor real de Deus, que só acontece onde há riscos, verdade? Porque se não houvesse esse risco, que foi a premissa da criação perfeita, não haveria um amor real, haveria meramente súditos da ordem divina que obedeceriam obrigatoriamente. Mas a consequência da decisão perfeita de Deus de criar
na perfeição, seres morais, dotados de arbítrio e abertos e expostos aos riscos de suas decisões, criaram esse campo de dor que é oficina e ambiente de reconciliação, onde há uma igreja iluminando e salgando os demais homens e mulheres que querem a Deus. Porque haverá aqueles que, obviamente, com todos os recursos de Deus, não desejarão pelo Pai no fim das contas. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E a igreja, sendo corpo de Cristo, extensão orgânica do próprio Deus em forma humana na terra, assim como Cristo, não abandona o mundo até o último momento das dores do parto. Muito bem. Quando essa gratidão madura não acontece, não se efetiva na realidade, nós temos aí a ingratidão. Nós temos a ingratidão. E a ingratidão, ela não é nem sintoma. A ingratidão, ela é uma evidência de uma alma que não compreendeu a cristocentridade na história da criação e que rompeu com a comunhão com Deus. Rompeu. Não, a alma, a pessoa, vou falar melhor, a pessoa que não está com a verdadeira e madura e perfeita gratidão no coração, fruto de todo esse entendimento orgânico e materialização da compreensão da cristocentridade na história humana, essa pessoa que não tem isso materializado dentro de si, ela rompe a sua comunhão com o Criador, ela não está sintonizada com o pensamento divino e ela entra inicialmente em processo de autoproteção. Isso pode se tornar um medo, muitas vezes, para não dizer sempre, vai se tornar. Isso pode gerar ansiedade, que vai destruir a gratidão. E isso pode também se desdobrar em outras coisas, como, por exemplo, como essa pessoa não deposita a confiança de que esse Deus está regendo e controlando esse processo de reconciliação e redenção na história da criação, ele passa então a querer controlar tudo do seu jeito. Ele não confia em Deus. Ele quer controlar tudo. Esse controle vira uma idolatria. E aí, quando as coisas não acontecem e fatalmente em algum momento não acontecerão segundo o seu ideal de bem-estar, de bênção, que é o bem-estar material, essa pessoa desaba. E não raras vezes se afasta totalmente de Deus, como Caim. O verdadeiro membro do corpo de Cristo, ele vai perseverar. Ainda que ele faça isso em algum momento, ele vai se voltar a Deus. Mas fora do corpo de Cristo, onde não há tal promessa, por não serem os não membros do corpo de Cristo, a extensão orgânica, o próprio ser de Jesus Cristo, humanizado na terra e multiplicando Cristo na terra, os demais homens que não fazem parte do corpo de Cristo, eles dispõem, como os membros do corpo de Cristo, de liberdade para optarem pelo que querem fazer,
mas não dispõe dessa garantia fidelizadora de Cristo, que é a garantia do próprio corpo de Cristo se curando e se regenerando, como o nosso corpo. Quando nos machucamos, e se o nosso corpo é saudável, ele vai se regenerar. Eles não estão nessa condição. Podem querer a Deus, são amados por Deus, são cuidados de Deus, mas terão por fim a opção e a não garantia orgânica de conseguirem serem totalmente reabilitados. E isso não é injustiça da parte de Deus. Isso é organicidade para a Igreja de Cristo, e isso é perfeição na liberdade perfeita para todos os demais seres, né? Então a ingratidão, se não resolvida, ela tem consequências desastrosas, né? E aí eu encerro aqui, né, perguntando para você: como que está a sua vida pessoal? Será que você entende o projeto de reconciliação que Deus está executando dos homens e mulheres, das criaturas e de toda a criação consigo mesmo, e da redenção e do projeto e obra de redenção que Deus está fazendo? Ou você está totalmente dessintonizado da vontade divina, da verdade da palavra de Deus, e entende que qualquer dificuldade que acontece na sua vida é punição de Deus? Pois é, se esse é o seu caso, se você está achando que tudo que acontece com você é punição de Deus, eu te exorto, desperta. Compreenda isso que eu te falei, mude a sua ótica, mude a sua perspectiva e comece a declarar: Cristo está comigo. E isso não é pressão moral, não é fruto de pressão moral, não é medo e nem culpa. Isso é algo que eu estou falando porque eu compreendo que essas dificuldades pelas quais eu estou passando é aquilo que Deus vai usar para me restaurar, para me salvar. Agora, cuidado! Se você está sofrendo consequências dos seus pecados, não use isso que eu estou falando. Pecado gera consequência. Tenha a coragem de suportar as consequências do seu pecado, como já aconteceu comigo. Eu estou em dia com Deus agora, e com todas as pessoas, e com toda a criação da minha parte. Mas talvez você, como infelizmente eu agi no passado e já deixei para trás, talvez você agora esteja sofrendo consequências dos seus pecados, dos seus delitos, das suas transgressões. Desculpe, nesse caso, você não está sendo... Deus não está usando isso como ferramenta divina para te transformar. Você tem que abandonar isso e você tem que confessar todos os seus pecados e o seu pecado a Deus e abandoná-lo, abandonar esse pecado, ou seja, você tem que confessar todos os seus pecados, transgressões e iniquidades e abandonar o pecado, a iniquidade e a transgressão e se lançar a Deus com essa compreensão: sim, Senhor, agora eu compreendo que a matéria-prima que o Senhor usa para a minha salvação são essas dificuldades e essas coisas todas que o Eric falou aqui nessa ministração. Me capacita, me ajuda a passar por isso. Dá-me sabedoria para eu entender o que o Senhor deseja me ensinar e como o Senhor deseja usar essas coisas para me transformar. E ajuda-me, Senhor. E aí o Senhor vai trabalhar na sua vida e vai dar à luz essa obra de salvação na tua vida. Amém? Deus abençoe e te espero então no meu próximo vídeo aqui da playlist Pensamentos e Virtude. Até a próxima. Tchau.